só uma jogatina normal de derivado, mas algo aconteceu que mudou minha vida. Olá, tudo bem? Hoje eu vou contar a minha história que aconteceu comigo há mais ou menos uma semana atrás. Eu estava sem nada para fazer, eu apenas só queria passar meu tempo de alguma forma. Então eu decidi jogar um jogo muito bom, por sinal, feito pelo Dux, o Underivado. Bom, então não perdi meu tempo e iniciei o jogo. Ele iniciou normalmente, como qualquer outro. Então eu comecei a jogar, na esperança de achar alguma coisa legal e tal, porque eu já tinha jogado mais de 1000 vezes, é muito bom. Então eu segui meu caminho, indo para o Zap World em direção para matar o Omega Zap e zerar o jogo mais uma vez. Até que eu me deparo com uma batalha. E bom, o inimigo dessa vez era o Sans do Face, então... Bom, eu fiz o que deveria fazer e finalizei ele, para ganhar mais XP e ficar mais fácil, não é mesmo? Mal eu sabia que esse foi o meu pior erro. Depois da batalha, o jogo começou a dar umas travadas e ficar com uns glitches, mas eu achei que era coisa normal, né? Do meu celular ou do jogo. Então eu não dei muita bola e continuei o caminho. Eu estava cada vez mais perto do Zap World, mas dessa vez me deparo com outra batalha. Essa batalha era contra o Sans do Face de novo. Bom, eu achei normal, né? Já que as batalhas são RNG, eu não tenho controle disso e só continuei. Mas dessa vez percebi algo bem diferente e estranho. Ao invés de estar escrito "Você venceu", quando eu finalizei o Sans do Face, estava escrito "Pare, isso dói". Eu fiquei sem entender nada, mas mesmo assim eu estava com muito medo disso ser alguma coisa séria ao invés de uma piada, porque eu nunca vi isso no jogo inteiro, de todas as vezes que eu já joguei. E pela minha infelicidade, eu tive a brilhante ideia de continuar. E então, eu finalmente cheguei ao famoso Zap World. Eu estava a mais um passo de zerar o jogo pela milionésima vez. Até que mais uma batalha contra os Sans do Face. Eu já estava muito confuso sobre aquela mensagem e porque todas as batalhas são contra ele. Eu já estava de saco cheio, então sem nem pensar duas vezes eu fui lá e ataquei o Sans do Face mais uma vez até finalizar ele. Mas quando eu dei o último golpe, a tela do nada fica preta. E o Sans do Face aparece de um jeito muito estranho e bizarro. E ele estava sem seus olhos e estava escorrendo muito sangue. Nessa hora eu só pensei uma coisa. Cara, que merda é essa? Quem é o doente que programou isso no jogo? Nesse momento ele estava me encarando e meu jogo não fechava. Meu jogo tinha congelado nessa imagem e não saía mais dali. Não importava o que eu fizesse. Até que começam a aparecer algumas mensagens como se ele estivesse se comunicando comigo. Então ele chega mais perto e começa a falar diretamente comigo. Por que você fez isso? Eu te odeio. Você me fez sofrer. Agora você também sofrerá. Se acha que isso é um jogo divertido, deixe ficar também. A propósito, quem você acha que tá no outro desde o início, hein? Eu estava morrendo de medo, mas depois disso o jogo simplesmente fecha e eu ouço uma risada muito macabra do Sans do Face. E até hoje tenho pesadelos com isso. O que poderia significar isso? Será que um dia vai acontecer algo comigo? E se não acontecer, qual é o sentido disso estar no jogo? E por que isso está no jogo? E se for alguém que programou, o porquê?